Na economia, projeções colocam o Brasil em recuperação da pandemia. Boletim de Samidana. Nesta quinta-feira, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulga o Produto Interno Bruto do terceiro trimestre. Depois de uma queda de 9,7% entre abril e junho, a expectativa é de recuperação. Pela média das previsões do mercado financeiro, a alta deve ser 8,8%. A maior desde o início da divulgação do desempenho por trimestre. Isso estou falando desde 1996. Mas se a economia deve vir com um número forte no geral, a recuperação não é para todos, segundo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Indústria, construção civil e comércio conseguiram se recuperar das quedas na pandemia. Já o setor de serviços, que emprega 70% dos trabalhadores no Brasil, seguiu com dificuldades entre julho e setembro. A indústria, nas projeções da FGV, deve apresentar uma alta de 14,2%, lembrando que ela teve queda de 12,3% no segundo trimestre. A construção civil subiu mais de 8% e supera os 5,7% de queda. Já o setor de transformação sobe 23,5%, ultrapassando com folga os 16,5% do trimestre anterior. E o comércio vem com uma alta de 16,7%, superando os 13% de queda. Já o setor de serviços deve recuperar 6%, lembrando que teve uma queda, sofreu uma queda de 10% no segundo trimestre em relação ao primeiro. Resumindo, ele sobe, mas fica abaixo aí no acumulado. A saúde privada, os serviços prestados às famílias e as escolas particulares ainda mostram dificuldades para se recuperar da queda com a epidemia e puxam o setor para baixo. Um levantamento do IBGE mostrou, por exemplo, que só os serviços às famílias mostravam em setembro uma queda de 36% quando comparado com o momento pré-pandemia em fevereiro. Isso ocorre porque os gastos das famílias, que acabam sendo o motor da economia como um todo, ainda estão longe da recuperação, mesmo com as medidas que tivemos de auxílio emergencial. Pode ser que os números do IBGE venham um pouco diferentes. Enquanto o mercado prevê alta de 8,8%, a FGV, por exemplo, calcula uma recuperação um pouco abaixo de 7,5%. Mas, no geral, essa diferença entre serviços e outros setores da economia deve se repetir, mostrando que a recuperação acontece, mas não para todos da mesma forma.